Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar da ABSER sobre a responsabilidade social em norma SA 8000. Meu nome é Pedro Severino, portanto sou auditor em SA 8000, sou também o gestor do programa SA 8000 e vou ser o orador deste webinar em conjunto com a minha colega Alexandra Ribeiro. A duração prevista do webinar são cerca de 30 a 45 minutos. Não vamos ter um período para colocação de questões, pelo que pedimos que nos façam chegar as dúvidas pela plataforma ao longo do webinar, às quais iremos tentar responder a posteriori. Este webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. Vamos então dar início a este webinar, onde tentaremos dar uma perspectiva da norma da SA 8000. Sim, olá, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui hoje com a ABSER, não é? E neste webinar sobre a responsabilidade social SA 8000 2014. Ficamos muito apreensivos que até acabamos por ter aqui um grande número de participantes e que esta norma já temos bem, já é um dos produtos que a ABSER já disponibiliza há algum tempo e ficamos muito satisfeitos, não é, por este tema voltar a ser apreciado e a aparecer. Eu estou aqui hoje com o Pedro, meu nome é Alexandra Ribeiro, também faço parte aqui e ajudo na gestão do programa da SA 8000 e também sou auditora e formadora no âmbito da norma da responsabilidade social e da SA 8000. Para qualquer questão, efetivamente, depois podem colocando, não é? Nós vamos fazer a apresentação, vão colocando no chat e depois no final nós respondemos a todas. Exatamente. Em termos de programa, o que é que nós tínhamos aqui previsto para hoje? Ou seja, nestes 30 a 45 minutos, falar um bocadinho alguns desafios da responsabilidade social, onde é que podemos encontrar, de onde é que veio esta temática, falar um pouco sobre a norma e depois falar sobre a plataforma SA 8000, que é a grande mudança, não é, há meio ano para cá e com implementação este ano em termos da SA 8000, e que vai trazer algumas diferenças para os nossos clientes e potenciais e novos clientes. Vamos ver um bocadinho mais à frente como é que isso vai alterar o modo como temos estado a fazer as auditorias até agora. Pronto, falando aqui um bocadinho sobre os desafios, este tema da responsabilidade social, eu só queria vos trazer aqui esta linha do tempo, não é? Para vos fazer lembrar que quando falamos em responsabilidade social está muito alinhado ao desenvolvimento sustentável, não é? Falamos muito em sustentabilidade. E a sustentabilidade tem aqueles 3 P's, não é? Os 3 pilares da sustentabilidade, que é o People, o Planet e o Profit, em que temos as pessoas, o ambiente e a parte financeira e económica, e ou seja, a parte social, a parte da responsabilidade social já vem a ser trabalhada e a ser suscitada aos países, às organizações desde o início. Aqui nós tivemos que em 2015, não é, foram proclamados e foram acarinhados, não é, por todas as nações os 17 Objetivos para Transformar o Mundo, os tais ODS. São 17 objetivos que todas as nações, a maior parte delas, subscreveram os mesmos e qualquer organização até que queira subscrever pode ir ao site das Nações Unidas, ao site da ONU e pode subscrever. Aqui em termos de pergunta, eu irei perguntar aqui à audiência, a quem nos está a ouvir, nós hoje estamos aqui a falar sobre o tema da responsabilidade social, que ODS, ou seja, qual destes princípios é que nós devemos tratar? O que é que a responsabilidade social trata em termos de ODS? Qual é o ODS que nós devemos, ou seja, que a responsabilidade social trata? É o 8, ou seja, o que é que diz este ODS 8? Fala sobre o emprego digno e o crescimento económico. E é algo que na norma, e que quem está a parte da responsabilidade social sabe que é um tema que é trabalhado pela norma, ou seja, o que é que a norma pede? É condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis. Ou seja, esta Agenda 2030, não é? Que é algo que foi proclamado em 2015, fala sobre a criação de oportunidade de emprego de qualidade e de condição de trabalho dignas para todos. E em que é que sustenta este ODS 8? Da promoção do crescimento económico inclusivo e sustentável e o emprego e trabalho digno para todas as pessoas. Ou seja, isto é algo que em 2015 tivemos estes 17 princípios, não é, que foram lançados e como desafio para todas as organizações e tinham 15 anos, não é, para atingir algumas metas para eles, mas já estamos em 2021, não é, e agora já temos só 9 anos para atingir
as metas propostas. Há aqui alguns desafios e que as empresas vão ter que tomar, e todos nós, não é, para ir de encontro a estes objetivos. Em termos do ponto, este ODS 8, o que é que ele pretende? O que é que se pede? Garantir o pleno emprego e crescimento económico sustentável, acabar com o diferencial de salários entre homens e mulheres, promover o trabalho digno para os jovens, erradicar o trabalho infantil, assim como o trabalho forçado, formalizar a economia formal, garantir os direitos no trabalho e ambiente de trabalho seguros e protegidos para todos os homens e mulheres, e proteger os trabalhadores migrantes, criar e estender pisos nacionais de proteção social. Quem tiver a par e conhecer as normas aqui deste âmbito de responsabilidade social, acaba por reconhecer aqui nestes pontos, não é, algumas cláusulas das normas de responsabilidade social. Exatamente. Então, quais são os princípios? Né? Quais são os termos que estão por base de uma responsabilidade social, não só da ICAO 8000, mas de todos os outros códigos de conduta, todas as normas de responsabilidade social? É muita igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, o trabalho infantil, o trabalho forçado, a saúde e segurança, a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, a discriminação, as práticas disciplinares, o horário de trabalho e remuneração. Ou seja, o que é que se pede às organizações? Que devam respeitar as leis nacionais e todas as outras aplicáveis, assim como estar a par dos instrumentos internacionais. Normalmente, esses instrumentos nacionais são os da ILO, não é os da OIT. É tudo que as convenções que são lançadas são subscritas pelos países e as empresas bem acabam também por as ter dentro do seu âmbito de trabalho. Só como curiosidade, a ONU também define que os direitos humanos, o que é que são os direitos humanos? É a garantia jurídica universal que protege indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Mas agora fica aqui uma pergunta, né? Temos vindo a falar sobre as Nações Unidas, sobre o que é que tem vindo a fazer em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável, de princípios é que há, e em termos europeus, será que há algo que tem vindo a ser alinhado e trabalhado? E sim, a Europa, assim como em 2015 foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2017 a própria Europa lançou e foi proclamado pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão Europeia o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Temos aqui, a maior parte de nós que estamos aqui presentes hoje, vivemos e estamos na Europa, e a Europa define-se como a casa das sociedades mais iguais, mais justas e com ampla proteção social, ou seja, é a Europa do século XXI. Ainda este ano, no discurso da Presidente da Comissão Europeia, além de se falar muito desta transição digital para o verde, não é? Por causa das alterações climáticas, e a transição digital, não só digital em termos de, nós falamos muito digital, parece estar a falar da tecnologia, do deixar o papel e passar, não é? Passar tudo ao computador, não. Também estamos a falar de uma época de robotização, não é? Que vem aí, uma época muito industrial. E temos que também começar, a própria Europa que tem que começar a adaptar-se, a ter regras sociais, a social rule book. E o que é que se também pretende? Que os empregadores, não é, que tenham condições e que tenham outras condições e com foco nos trabalhadores, que sejam recompensados também por isso. E que sejam recompensados todos aqueles que põem de igual forma e em pé de igualdade tudo o que seja relacionado com competências, como assim como a inovação, mas também com a proteção social. Ou seja, todo este caminho do digital, do verde está a ser trabalhado, mas nunca se pode deixar de lado tudo o que é social, a proteção social e o bem-estar dos trabalhadores. A Europa lançou, a Comissão Europeia lançou estes 20 princípios do Pilar Europeu. Estes 20 princípios constituem um ponto de partida para uma Europa social forte e vão acabar por ser um novo conjunto de regras sociais. Ou seja, vão exprimir algumas regras, aqui alguns pilares. Eu não vou ler assim ao pormenor os pilares, mas a maior parte deles, estes pilares, muitos têm a ver com a parte de educação e formação. A segunda parte dos pilares tem a ver com a conciliação, a vida pessoal e a vida familiar, a vida profissional. E o último pilar muito sobre a inclusão e a proteção social. Ou seja, vamos ter aqui a igualdade de oportunidades, os salários dignos, o emprego seguro e justo. Ou seja, vamos voltar a falar outra vez de todos aqueles pontos
que em 2015 já tinham sido lançados pelas Nações Unidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2017, a própria Comissão Europeia e a Europa também reforçou lançando os seus pilares, e ainda este ano a Europa lançou, e está no site, está disponível, eu retirei esta imagem do site da Comissão Europeia, os pilares sociais, e que há um plano de ação e que a Europa tem e que os países, né, vai ser pedido aos países relativamente aos mesmos. Então fica aqui a pergunta, não é? Será que o que falta, o puzzle que falta aqui, o que pode fazer diferença, o que pode fazer com que sejamos reconhecidos, o que pode fazer com que aumente a satisfação dos nossos colaboradores e até dos nossos parceiros, será que não é a SA 8000, uma norma de certificação no âmbito da responsabilidade social? Ou seja, esta poderá ser uma resposta a alguns desafios, a algumas perguntas que algumas empresas possam ter. E então, entrando aqui um pouco sobre a norma. Esta norma SA 8000 foi agora a última revisão em 2014. A norma existe desde 97 e a detentora da norma é a SAI, a Social Accountability International. Qualquer pessoa que queira disponibilizar ou queira a norma pode ir ao site da SAI e a mesma é retirada, não há qualquer valor a ser pago ou uma caução, não há. Toda a norma é aplicável à maioria das indústrias e em qualquer país, sendo que a indústria marítima e o Myanmar ainda tinha assim algumas restrições. Há umas poucas exceções, os países em guerra, não, algumas exceções. É para a esmagadora maioria dos países e a maior parte das atividades. E a base acaba por ser as Declarações Universais dos Direitos Humanos, todas as convenções, a maioria das convenções da ILO, não é? Da Organização Internacional do Trabalho, estão vertidas na norma, assim como as leis nacionais e do país. Ou seja, quando um país, tudo o que se aplica vai-se aplicar ao trabalhador, o que é mais favorável a este. Se a lei do país for mais favorável e mais forte, vai ser essa que vai prevalecer em termos de requisito da norma. E tudo com o chapéu de um sistema de gestão. Exatamente. Não é apenas uma norma de inspeção, uma checklist de verificação, não. Esta norma é uma verdadeira norma com sistema de gestão. Exatamente, por isso é que falamos de um programa de certificação social. Realmente ele está alinhado com os outros sistemas de gestão. As auditorias têm uma primeira fase de concessão, uma segunda fase de concessão. Se for dada a certificação, as empresas vão para os acompanhamentos, que podem ser anuais ou semestrais. Aqui também houve algumas alterações que têm a ver com a empresa, se for uma empresa multi-site ou single site, pronto, se tem um ou vários locais. Mas o que é que temos aqui diferente em relação aos outros sistemas? As empresas, quando querem avançar para a SA 8000, têm que ir à base da SAI, registar-se e fazer um self-assessment, ou seja, fazer uma autoavaliação para saber até que ponto está ou não preparada para avançar para a certificação. Assim como os certificadores, não é, têm que fazer uma Maturity Declaration, ou seja, ao longo de algumas auditorias, temos que ir avaliando se a empresa está a cumprir ou não e como é que está o seu nível de desempenho, de maturidade do seu sistema, ou seja, é muito numa base de melhoria contínua. A intenção é a melhoria, ver que haja uma avaliação de desempenho, não é? E que o mesmo tenha relevo e impacto para a empresa. Pedro, não sei se queres acrescentar aqui. Sim, existe também uma alteração, uma diferença grande às normas dos sistemas de gestão que nós estamos habituados, uma ISO 9000, uma ISO 14000. Uma organização que se queira certificar pela SA 8000 2014 deve certificar-se na sua totalidade, ou seja, imaginemos que temos uma empresa com sede no Porto, e uma delegação em Lisboa, uma delegação em Faro, e queria certificar apenas a sede no Porto. Não é possível. A empresa, quando se quer certificar a SA 8000, certifica-se para a totalidade das suas instalações e para todas as atividades que a empresa exerce. Inclusive, qualquer subcontratado que esteja a tempo permanente na organização é abrangido deve ser incluído nos campos, na contabilização dos colaboradores para a norma PSE 8000 2014. Exato, e esta norma também tem uma diferença, por exemplo, enquanto que a norma da qualidade realmente temos que avaliar, não é, os fornecedores, não é? E aqui também, para além de avaliar os fornecedores, não é muita qualidade, mas não é muita responsabilidade social, temos de fazer com que os nossos fornecedores e subcontratados, não é, reconheçam a política da empresa,
subscrevam também a mesma e é preciso fazer uma avaliação periódica se os mesmos estão a cumprir com os requisitos da SA 8000, ou seja, a norma, qual é a intenção da norma? A intenção é que haja um envolvimento de compromisso, a empresa está certificada, mas quer que as suas partes interessadas, não é? Quem anda à sua volta também comece a aumentar o seu grau de exigência, a estar certificado e a ter uma melhoria das condições de trabalho para com os seus trabalhadores. Isso também é algo que a norma pede e que em auditoria depois acaba por ser visto. Inclusive é uma das, não direi dificuldades, mas é é uma questão muito relevante em termos de auditoria para as empresas certificadas, porque, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, empresas de limpeza ou empresas, outro tipo de subcontratação, apresentam algumas questões a nível de responsabilidade social e que as empresas que são certificadas, pronto, devem ter essa atenção. Ok? Realmente a norma é um sistema de gestão. A norma é um sistema de gestão, SA 8000-2014, e está cada vez mais a alinhar-se com as normas da ISO, ok? O que ainda continua igual é que não há, ou seja, não dá para combinar estas auditorias, não dá para integrar com as outras auditorias do sistema de gestão, tem que ser feito em separado. Não é uma norma ISO? Exatamente, tem que ser feito em separado, pode ser em momentos, ou seja, pode ser numa continuidade, não é? Numa mesma semana, mas não dá para combinar com as normas, integrar com a ISO. Aqui só em termos de curiosidade, aqui no mundo a norma SA 8000-2014 está presente em 58 países, abrange 56 atividades, a maior parte das atividades ainda está na área, claro, muito industrial. Temos cerca de 2.200.000 trabalhadores em todo o mundo e 4.608 empresas certificadas. Em termos de países... Há três grandes países que têm uma boa parte dos certificados, que são a Itália, a Índia e a China. A Itália, por razões históricas, desde o início da SA 8000, penso que a partir de uma determinada revisão, o governo italiano indicou nos seus concursos públicos que uma empresa que concorra a esse concurso terá um fator de majoração se for certificada na SA 8000. E devido a isso está este elevadíssimo número de certificados, empresas certificadas. 1.309 empresas certificadas, acho que isto são dados do início de 2021, em Itália. Depois, a Índia e a China é onde está a maior parte da indústria a nível mundial e também os restantes países. Aqui Vietnã. Portugal, penso que tem, em 2021, no início de 2021, 35 empresas certificadas, não é? Exatamente, pronto, estes dados aqui de Portugal aparecem no ranking 10, não é? No top 10 da SA 8000, aqui Portugal aparece com o 8º lugar, com 35 empresas certificadas. Estas 35 empresas correspondem a 15 atividades, nós temos indústrias, assim como empresas da área dos serviços, e a cerca de 26.600 trabalhadores que estão abrangidos. Só uma nota, por exemplo, isto aqui, a SAS, não é? A SAS é a entidade que faz a parte da acreditação e todas as empresas que estão acreditadas, que estão certificadas, não é? No âmbito da SA 8000, estão listadas no site da SAS, ou seja, estes dados foram retirados agora a 26 de março de 2021. Qualquer pessoa pode ir a este site da sasaccreditation.org, fazer a pesquisa e conseguem retirar em Excel ou em PDF uma listagem de todas as empresas que estão certificadas no mundo e depois fazer filtros por país, por atividades, porque isto passa a ser tudo muito claro, ou seja, assim como quem já deixou cair a certificação, todas estas informações estão visíveis para todos. É uma forma, por vezes, das empresas demonstrarem, não é? E também o compromisso das empresas para com o âmbito da responsabilidade social e a melhoria das condições dos seus trabalhadores, não é? Acaba por ser uma responsabilidade estar listado numa base de dados e aparecer visível para todo o mundo, porque isto está disponível para todo o mundo. Isto também tem uma componente comercial, não é verdade? Um comprador nos Estados Unidos, na Europa, queira solicitar uma fábrica na Índia ou na China, ou seja onde for, para fazer um determinado produto, tem um compromisso, uma garantia que essa determinada empresa
cumpre a norma da ISO 8000. Estamos a falar de estes números que estamos a falar são certificações acreditadas, ok? Para todo tipo de certificações, mas isto são certificações acreditadas, são sujeitas a verificações anuais, esse tipo de questões. Por isso são certificações acreditadas. Ok? Portanto, isto era nível em Portugal, não é? Era em Portugal, sim. Temos 35 atualmente, agora a 26 de março havia 35 empresas certificadas. Entrando agora um bocadinho aqui na norma, olhando aqui para estes 9 requisitos, percebemos que estes 9 requisitos acabam por ser requisitos que temos vindo a falar, que já vêm dos objetivos, que já vêm dos pilares sociais, ou seja, a norma foi buscar em pontos-chave das convenções da Organização Internacional do Trabalho, de questões que tenham havido em termos de condições e melhoria das condições de trabalho e traduziu-as em cláusulas. Ou seja, uma empresa que seja certificada no MTSE 8000, o que é que não pode ter? É proibido o trabalho infantil. O que é que se pede com este requisito? Que as empresas não podem ter qualquer forma de trabalho infantil e se tiverem trabalho infantil ou se algo acontecer, ou seja, também é pedir às empresas que tenham uma política de remediação, ou seja, o que fazer em caso de aparecer trabalho infantil. Ter uma parte, ajudarem a família, falar com a família, falar com todos os envolvidos, ou seja, isto é um ponto obrigatório da norma, é ter um procedimento e uma política de remediação em termos de trabalho infantil. Relativamente à proibição de trabalho forçado, as empresas não podem ter trabalho forçado, ou seja, não é aceito qualquer tipo de trabalho forçado. Para além do trabalho forçado em si, que as pessoas estarem fechadas, não é, e não poderem sair do seu local de trabalho, parece-me ser, não é, o que é mais fácil de perceber, não é, quando olhamos para esta cláusula, este requisito da norma, mas também o que é que não é permitido? Não é permitido reter os documentos dos trabalhadores, não é permitido ficar com os vencimentos, reter contratos. Obrigar a fazer pessoas mais turnos do que aquilo que as pessoas... Exatamente, é permitido, por exemplo... aceitam? Aqui na parte do trabalho forçado, não tanto aqui em Portugal, mas, por exemplo, onde quando há deslocação dos trabalhadores e estão sujeitos à deslocação por parte da empresa, não é? E que têm o transporte, é fornecido pela empresa, por vezes dizem que o transporte só vem às 19 ou às 20 para as pessoas ficarem a trabalhar até mais tarde, não é? Que não têm que esperar, acabam por estar. Ou seja, isto acaba por ser um tipo de trabalho forçado. Continuam a trabalhar. Exatamente, não consegue sair, não é? Pronto, não tanto cá em Portugal, não temos tanto estas questões, mas realmente fora é uma questão que acaba por aparecer. Em termos de auditorias cá em Portugal, penso que trabalho infantil nunca, nas nossas auditorias nunca foi apanhado. Penso que trabalho forçado raríssimas vezes, uma ou outra. Mas não nos esquecemos que isto é uma norma igual para Portugal, para a Europa, Estados Unidos, ou Índia ou China. Exatamente. Os requisitos são os mesmos. Relativamente à segurança e saúde do trabalho, aqui a ISO 8000 até acaba por ser o ponto mais exaustivo e onde tem mais pedidos, não é? Requisitos, subcláusulas, tem 10 subcláusulas aqui do ponto 3. No geral, o que se pede é condições de trabalho e ambientes seguros e saudáveis para com os trabalhadores. Tem muito a ver com o risco, não é? E a saúde e a segurança no trabalho é muito a ver com o risco para a saúde do trabalhador. É pedido muito a identificação de perigos, a avaliação de riscos. É preciso para dar muito enfoque à formação de todos os colaboradores, às posições de mães grávidas, mães recentes, toda essa parte que possam trabalhar e trabalhos que possam ser expostos a um risco elevado. A ISO 8000 pede para ter muita atenção. Assim como, o que é de diferente, a ISO 8000 pede que haja um representante da administração, que assuma aqui esta área da segurança e saúde no trabalho, e também pede que a empresa crie um comitê de saúde e segurança no trabalho. E este comitê tem que ter um equilíbrio, ou seja, tem que ter trabalhadores e tem que ter alguém da administração. E que leve todos estes temas. Representativo da estrutura organizacional da empresa. Esta questão da segurança de saúde no trabalho também se aplica, não é um requisito, aliás, a legislação portuguesa de segurança no trabalho é muito extensa e pronto, daí advém que nas nossas auditorias existem algumas não conformidades, muitas não conformidades nesta área da segurança e saúde no trabalho. Sim, a verdade é que há aqui muitos pontos de segurança e saúde no trabalho
Não se pede às empresas que sejam certificadas ou que tenham uma 45001, que não é isso que é pedido, não é necessário. O que se pede é que tenham realmente a legislação, o cumprimento da legislação. A própria ISO 8000 tem um guia de desempenho, um Performance Indicator Annex, que as empresas devem olhar para ele, segui-lo, ver quais são os pontos que são pedidos e, cumprindo esse guia, também acabam por cumprir. Mas é muita legislação. A base acaba por ser a legislação portuguesa. No ponto 4, do quarto da cláusula, quanto à liberdade de associação e direito à negociação coletiva, o que se pede é que as empresas, ou seja, os trabalhadores devem poder livremente, não é? E sem qualquer interferência por parte da administração e da gestão, poder eleger os seus representantes, podem pertencer a algum sindicato, fazer descontos ou livremente ou através da empresa, sem sofrer qualquer tipo de despenalização. Nem represálias por serem sindicalizados. Sim. E, por exemplo, o que é que isto aqui, países em que, por exemplo, como a China, não é? Em que não há liberdade, não é, de associação, em que não pode haver sindicatos. Aqui, por exemplo, as empresas têm que criar e ter mecanismos para que os trabalhadores possam exercer este direito, ou seja, é por isso que esta norma pode não, as empresas, se na lei do país não tiver, ou seja, o que aparece depois a seguir acaba por ser a Convenção da Organização Internacional do Trabalho que vai entrar em vigor. E agora iria passar aqui a palavra ao Pedro. Exatamente. Pronto, é o requisito seguinte, portanto, a discriminação, o que é que a norma SO 8000 refere? A organização não deve envolver ou apoiar a discriminação, quer seja, por exemplo, na contratação, na remuneração, no acesso à formação, nas promoções, na reforma, seja o que for, não deve fazer qualquer tipo de discriminação com base em raça, origem nacional, classe social, o que for. Pronto, estas questões podem surgir cá em Portugal, não com tanta frequência como o requisito, por exemplo, de segurança no trabalho, mas pode surgir. Portanto, a organização não deve permitir qualquer comportamento por parte que seja ameaçador, explorador, e aqui incluindo-se, portanto, a norma até refere a gestos, linguagem, local de trabalho, ou em qualquer local da organização. Okay? Aqui, relativamente às práticas disciplinares, a legislação portuguesa prevê, por exemplo, a existência de processos disciplinares, e isso é visto pelos nossos auditores, perguntam algum processo disciplinar em curso na empresa, portanto, dentro dos limites da confidencialidade, essa questão é vista, porque saber se estão a seguir a legislação. Pronto, o que a norma pede é o cumprimento da legislação e não ir além disso, não é verdade? Relativamente ao horário de trabalho, aqui a norma é muito prescritiva, refere mesmo o número de horas que não pode ser ultrapassado, o número, estou a falar da semana de trabalho, que não pode ser ultrapassado, de forma a garantir que as pessoas que trabalham tenham um equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal, e refere também, inclusive, o número de horas extras, primeiro em termos de semana de trabalho e depois o número de horas extras semanais, que também não deve exceder, neste caso, as 12 horas por semana. E refere também que todo o trabalho extra deve ser completamente voluntário, não pode haver qualquer tipo de coerção. Okay. Esta questão é vista sempre em termos de auditoria, visto o número de horas que os trabalhadores, por vezes há casos com que os limites são ultrapassados, há justificações, são vistas caso a caso. Sim, Pedro, só para complementar aqui neste ponto, é que, por exemplo, a norma SO 8000 compreende, não é, que, por exemplo, uma empresa onde haja excesso de horas extras, a empresa não pode de repente, não é, deixar de ter esse excesso de hora extra, não é? Não consegue de repente parar uma produção ou deixar. O que se pede é que se faça um plano de ação e por isso depois há as auditorias de acompanhamento e muito também semestrais e um pedido de evidências, não é? Em que uma empresa está a fazer algo para diminuir, até na própria SO 8000, até há
por exemplo, o horário de trabalho, há um tipo de constatação de auditoria, não é? Que só é aplicável a quando há estes, exatamente. são estes requisitos que estão a ser postos em questão. E que as empresas têm mais tempo para resolver Exatamente. quando são este tipo de questões que são relacionadas com a remuneração e com o horário de trabalho. E com o horário de trabalho. A título de exemplo, já tivemos nas nossas auditorias algumas questões relacionadas com isto. Por exemplo, havia uma organização que tinha muitos motoristas, que os motoristas iam levar os miúdos a torneios de natação, iam levar o rancho folclórico a atuações ao fim de semana e tinha um número de horas muito, muito elevado. Essa organização houve um prazo para resolverem a questão e resolveram e na altura continuaram certificados. Okay? O requisito seguinte, remuneração. Portanto, o que a norma diz é que a empresa deve pagar um salário digno à pessoa e não haver descontos que as pessoas não sabem explicar, cumprindo sempre a legislação e que as deduções de salário por razões, por exemplo, quando haja um acordo de negociação coletiva, portanto, permite essa prática. A norma também também exige, digamos, o cálculo do chamado living wage. O que é o living wage? É o cálculo de um salário que está dependente do território, do sítio onde a pessoa mora, que entra em conta com a alimentação, com o alojamento, com o custo de transporte, com o custo de educação, para fazer um cálculo de um determinado valor e depois é pedido para a empresa calcular, onde reside, a empresa calcular esse living wage e para ver se paga aos seus trabalhadores acima desse valor. Obviamente esse valor é diferente, nós temos empresas certificadas em Portugal e em Espanha, esse valor é diferente e é um valor diferente, por exemplo, calculado em Lisboa, ou calculado em Évora, ou calculado em Castelo Branco. Okay? Mas esse cálculo deve ser atualizado anualmente por causa da inflação e desse tipo de questões. Aqui, não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isto do living wage, Alexandra? Sim, relativamente a esta parte do living wage, isto também foi uma alteração, não é? Que veio da SA 8000, antigamente chamava-se um basic need wage, agora temos um living wage. Antigamente estava associada a ideia do cabaz, não era um cabaz? Exatamente, era muito ligado ao cabaz e quase mais alimentar, não é? Sim, e agora passamos para o living wage porque também se começou a ver, não é? Que as pessoas acabam por gastar dinheiro em outras e precisam de gastar dinheiro também em roupa, nas casas e até agora se pensa também a falar muito naquela margem para eventos, não é? Para potenciais eventos e dificuldades diferentes e adversas que possam aparecer. Mas, por exemplo, aqui neste ponto, a SA 8000 está a mudar alguns documentos, mas o guia da SA 8000, que também está disponível no site deles, e que nós também podemos disponibilizar, ainda tem a forma de cálculo do Basic Need Wage. E está a ser alterado aos poucos para o Living Wage e para eles. Se quem quiser estudar um bocadinho sobre esta parte do Living Wage, eles até falam muito agora e estão a seguir uma metodologia que é a metodologia Ankel. E pronto, é interessante, é uma forma diferente de calcular. A APTE já teve diferentes formas e até já tivemos a forma do cabaz e de calcular as calorias, como também tivemos a forma de ver, por exemplo, junto com a Associação Nacional de Nutricionistas, não era qual o valor que é gasto e depois a partir daí fazer um cálculo. O que os auditores veem em auditoria vão ver como é que a empresa fez o cálculo, não é? Ver depois o salário mínimo, qual é o salário mínimo nacional, se a empresa também está ou não a respeitar o mesmo, mas o que a empresa tem que respeitar para além do salário mínimo, é o seu living wage, ou seja, se o living wage da empresa for acima do salário mínimo nacional, o mínimo que a empresa deverá ter será o seu living wage, o cálculo que fez. Exatamente. Por fim, o requisito de chapéu de todos, o sistema de gestão. Aqui o sistema de gestão é parecido, ainda não está alinhado com outras normas, mas tem algumas semelhanças. Por exemplo, exige políticas, procedimentos e registros. Tem de haver uma política da SA 8000, tem de estar visível, disponível publicamente para as partes interessadas e quando solicitado.
Portanto, aqui um requisito muito interessante. Tem de haver uma equipe de desenvolvimento social, chamam EDS. Nesta equipa de desempenho social deve incluir uma representação balanceada de toda a hierarquia, toda a organização da empresa. Por exemplo, administração, representantes dos trabalhadores PSA 8000 e, desejavelmente, representantes dos vários departamentos ou das várias áreas da empresa que aí poderão levar os problemas levantados. No fundo, esta equipa pretende ser, digamos assim, o motor do sistema DSA 8000 e que transmite as preocupações e as necessidades de todos os trabalhadores, e como nessa equipa tem de estar representada a administração da empresa, no fundo é para dar conhecimento e para alavancar e para fazer progredir a empresa em termos de desempenho social. Tem de haver uma identificação e avaliação de riscos. Aqui, além da parte legal da avaliação dos riscos para a higiene e segurança no trabalho, aqui estamos também a falar dos riscos sociais. Okay? A equipa de desenvolvimento social deve dar conhecimento dessa análise de risco, portanto, a administração da empresa deve ter conhecimento. Okay? A equipa de desenvolvimento social deve participar em todos os momentos da certificação, ou pelo menos alguns representantes, reunião de abertura, auditorias, reuniões de encerramento. Esta equipa de desenvolvimento social é sempre auditada pelos nossos auditores durante as auditorias. Outro ponto aqui, tem de haver aqui uma metodologia que as empresas tenham para transmitir, qualquer colaborador pode transmitir anonimamente uma reclamação, uma questão sobre, estamos a falar, por exemplo, de assédio, discriminação, qualquer tipo de questão, deve poder transmitir anonimamente essa sua preocupação à equipa de desenvolvimento social. A empresa deve implementar uma metodologia em que seja uma caixa de reclamações, um e-mail, qualquer questão, para fazer, para permitir essa metodologia de gestão de reclamações. Depois tem também portanto, toda a parte das ações corretivas e preventivas, a formação e também aquilo que a Alexandra falou ainda há pouco, a questão da gestão de fornecedores e subcontratados. Portanto, uma empresa certificada tem de comunicar eficazmente os requisitos da norma, portanto, a todos os seus fornecedores e subcontratados, tem de avaliar o risco em termos sociais dos seus fornecedores e, quando necessário, fazer algumas ações. Por exemplo, há empresas que, para os seus fornecedores de maior risco em termos sociais, fazem auditorias com uma base anual, bianual, para conseguir este controle. Sim, isto é um sistema de gestão, não é? Ou seja, neste último ponto vamos ver se todos os outros, não é, estão a ser cumpridos e como cumprir os mesmos. E claro, também é pedido, assim como nos outros sistemas, que seja feita a auditoria interna e a revisão pela gestão. Também são requisitos, não é, obrigatórios aqui em termos da SA 8000. Eu, por curiosidade, vim aqui ver algumas perguntas e algumas pessoas estão a perguntar como é que se consegue perceber e evidenciar se há ou não trabalho infantil, por exemplo. Realmente, não falamos há pouco, mas este tipo de auditorias vai muito de 30% do tempo em entrevistas com os trabalhadores. A maior parte do tempo é falar com os trabalhadores, fazer uma amostragem dos mais recentes, dos mais antigos, dos que estão em posições mais vulneráveis ou trabalhos mais de risco, entre homens e mulheres, fazer aqui um balanço e um equilíbrio. E é muito em entrevistas. Depois vemos toda a parte de procedimentos, não é? De recrutamento, quem entrou, as idades, toda esta parte de recursos humanos, ou seja, esta norma da responsabilidade social e a auditoria, não é? É muito junto também dos recursos humanos, vai-se ver os vencimentos, vai-se ver a parte de... Os horários de trabalho para cruzar, vai-se ver os contratos, vai-se ver... Trabalhadores estrangeiros, a documentação dos trabalhadores estrangeiros. Sim.
Ou seja, esta tipo de auditoria tem três vertentes. É muito por entrevistas às pessoas, aos trabalhadores, entrevistas à gestão e depois entrevistas ao representante dos trabalhadores, ao médico do trabalho, ao Comitê de Segurança e Saúde no Trabalho e depois também muito por observação, não é? Porque o que se pede também sempre no âmbito do ICA 8000 é que se faça logo uma visita à empresa para conhecer a mesma, quais são os pontos que poderão ser mais vulneráveis na empresa. Exatamente. Mas posso dizer que trabalho infantil, efetivamente, nós nas nossas auditorias, já temos empresas certificadas já há alguns anos, nunca tivemos nenhuma questão de trabalho infantil. Ok, vamos passar. Ok. Portanto, os benefícios para as empresas. É efetivamente uma melhoria das relações com os seus trabalhadores, com os seus clientes e partes interessadas. Há um ganho em qualidade e produtividade. Há um grande enfoque, há um enfoque na norma, no cumprimento da legislação e da higiene e segurança no trabalho, quer seja dos colaboradores, quer seja das instalações, depósitos de supressão, combate a incêndios, esse tipo de coisas. Por isso, efetivamente, há menos acidentes e menos consequências, processo em tribunal, esse tipo de coisas. Há também um maior controle da cadeia de fornecimento, porque deve ser feita uma análise de risco aos seus fornecedores e um controle dos seus fornecedores mais críticos. E quando há uma maior satisfação dos colaboradores, há também uma maior taxa de retenção. E, obviamente, uma empresa certificada é sempre uma empresa certificada, por isso há uma melhor reputação da empresa. Como já vamos ver aqui à frente, há grandes multinacionais que reconhecem esta norma SA 8000 neste momento, e daí esta pela comparadores globais. E em alguns países, não em Portugal, mas em alguns países, por exemplo, em Itália, há preferência em concursos públicos. Ok? Vamos passar? Pronto, benefícios para os trabalhadores. A questão dos acidentes, há menos acidentes, menos relativas consequências. Há um maior conhecimento dos direitos dos trabalhadores. Estou a falar em termos dos direitos laborais, em termos de direitos de higiene e segurança, porque é obrigatória a formação. A formação de todos os colaboradores é uma questão obrigatória na norma e também na higiene e segurança no trabalho. Há um maior cumprimento isto não devia ser, a legislação devia ser obrigatória, 100% o cumprimento, não é? Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Mas há um maior grau de cumprimento da legislação laboral por parte das empresas certificadas e nós julgamos que há uma melhor relação com a gestão da empresa porque está ao corrente destas questões sociais, quer seja através da sua presença na equipa de desenvolvimento social, quer seja através do seu conhecimento das reclamações existentes. Okay? Bom, para as marcas, para os compradores, uma empresa que vai comprar uma empresa certificada, quais são os benefícios? Portanto, sabe-se que isto é um programa abrangente de conformidade. Uma empresa certificada SA 8000 tem de cumprir a legislação laboral, tem de cumprir a higiene e a segurança no trabalho. Há um envolvimento dos seus fornecedores nos programas de responsabilidade social da empresa, aquela questão do controle dos fornecedores que já falámos. A norma SA 8000 é uma certificação acreditada, por isso há uma supervisão, há uma garantia de qualidade, é um esquema de certificação acreditado. Okay? Uma novidade, a partir do início de 2021, vai haver um acesso fácil aos dados, aos relatórios de auditoria das empresas certificadas, se estas assim o entenderem e se assim o aceitarem. Como vamos ver já a seguir, os certificados são feitos através de uma base de dados, que é chamada Assai Database, e esses relatórios estão disponíveis lá, portanto é um ficheiro PDF, e a empresa certificada pode optar por dar acesso à sua área a um determinado cliente, para que este possa verificar a sua performance social, temos desempenho social. Outro benefício, portanto, as grandes multinacionais, as grandes marcas, muitas vezes fazem auditorias as próprias auditorias, em termos de responsabilidade social,
aos seus fornecedores. Como uma norma SA 8000 é uma norma reconhecida, ainda não globalmente, mas reconhecida por algumas marcas já de peso, há uma redução das auditorias de código de conduta de fornecedores e que permite priorizar estes recursos, porque estas auditorias também são pagas, para as outras atividades da empresa, como, por exemplo, formação, capacitação dos seus trabalhadores. Alguns exemplos de marcas que reconhecem a SA 8000. Temos aqui algumas mais conhecidas, a Lidl, o Aldi, o Corte Inglês, o Walmart, talvez mais conhecida nos Estados Unidos, o Walt Disney, a Amazon, pronto, entre outras. Sei que o marketing da SAI, já tivemos algumas reuniões mesmo com a SAI, e eles estão a trabalhar para que outras grandes empresas, para que outras grandes multinacionais também reconheçam a SA 8000. Estão a trabalhar nisso, mas é um processo contínuo. Mas sei que sabemos, foi-nos dito que estão a trabalhar nisso. Pronto. Conforme vos disse, em termos de certificação, portanto, as auditorias são auditorias, quando uma empresa se quer certificar, tem de fazer uma auditoria de concessão primeira fase, uma auditoria de concessão segunda fase, e depois, dependendo da sua tipologia, podem ter auditorias anuais ou semestrais. Os relatórios de auditoria, em primeiro lugar, a empresa que se quer certificar tem de fazer uma autoavaliação, chamada um self-assessment. E depois os nossos auditores fazem uma validação desse self-assessment, que é a chamada Maturity Declaration, que é tudo feito através nesta ferramenta, que é a chamada SAI Database. É uma ferramenta nova, foi desenvolvida, teve em desenvolvimento até 2020 e no início de 2021 entrou em produção. Quais são os objetivos da SAI, para ter criado esta SAI Database? Centralização e uniformização de dados para todas as empresas e para organismos de certificadores, como a APSER. Por exemplo, um relatório que um auditor da APSER faça em Portugal ou em Espanha, onde temos empresas certificadas, o modelo vai ser o mesmo. Mas uma empresa que faça auditorias de responsabilidade social na Índia ou na Roménia vai utilizar o mesmo modelo de certificado. Isto fica tudo online e é visível para a SAI. Há a possibilidade da expansão da utilização a terceiros, ou seja, dependente das autorizações da empresa, a empresa pode dar autorização para que terceiros vejam os seus relatórios, vejam a sua performance de desempenho social, para motivar, para que seja um impulsionador numa possível compra. A SAI Database também, da forma como está construída e a elaboração dos relatórios, tem também potencia a abordagem ao sistema de gestão. Todas as não conformidades, portanto, tem sempre uma parte, o auditor tem de alocá-la a um dos requisitos do sistema de gestão. Podemos passar? Pronto, este é só o objetivo, eu falei ainda há pouco. A SAI criou e continua a desenvolver esta plataforma que dá acesso a todos os utilizadores do sistema, ou seja, organismos de certificação, auditores, empresas certificadas, acessos a dados de auditoria e acreditador, a SAI, acessos a dados de auditoria SA 8000 uniformizados, quer seja em Portugal, Espanha, Índia, Roménia, o que for. As empresas certificadas podem fornecer acesso aos seus dados, podem, não quer dizer que sejam obrigadas, ou, se assim o entenderem, é uma ferramenta de marketing, podem fornecer acesso aos seus dados aos seus clientes e parceiros de negócio. Também podem aqui têm de fazer as autoavaliações, que são os self-assessments, e as análises e gestão das não conformidades também vão passar a ser feitas aqui. Eventuais não conformidades tenham sido detectadas em relatórios de auditoria. Só aqui para fechar aqui, se ia só falar aqui, Pedro, também nesta base de dados, e no decorrer da auditoria também são tiradas fotografias, não é? Ou seja, as fotografias acabam por ser quase um requisito. Nós sabemos que há as condições, não é? Os requisitos de RGPD, que todos temos que cumprir em Portugal, na Europa, a SAI é americana, mas também tem que cumprir para estar cá. Mas o princípio que está aqui por trás é que quando as empresas aceitam, e isto é um processo voluntário de certificarem de acordo com a SA 8000, aceitam que sejam tiradas fotografias. Obviamente que as fotografias não têm a cara das pessoas, são pessoas que estejam de costas,
ou seja, não serve para identificar ninguém, só serve para mostrar a empresa, mostrar por vezes os EPIs, mostrar, por exemplo, as saídas de emergência, caixas de primeiros socorros, mas são formas de evidências de auditoria e que na SA 8000 é um requisito e que são obrigatórias. As categorias de fotografias permitidas até estão por tipologia, por exemplo, refeitório, por exemplo, instalações de combate a incêndio, a documentação que está afixada, a picagem do ponto, este tipo de situações. Não é para tirar fotografias a pessoas, nem a instalações de ponta de alta tecnologia, nem nada. Estamos sempre a falar de uma auditoria de responsabilidade social e é nesse sentido que as fotografias são tiradas. São necessárias, ok? Podemos passar? Portanto, o que é que a Site Database permite? Uma empresa que esteja estar certificada permite fazer o self-assessment, a sua autoavaliação, a avaliação independente que os auditores têm de fazer. Este self-assessment e a avaliação independente traduz-se num resultado que eles chamam de maturidade da responsabilidade social na organização. Tem uma pontuação de 1 a 5. Esta pontuação relaciona-se com este nível de maturidade, que está num gráfico, e que ajuda, não havendo não conformidades, se a empresa tiver um 4 ou em vez de um 4,5 ou de um 5, é uma ferramenta que ajuda as organizações a identificarem áreas onde necessitam de melhorar as suas práticas. Porque, no fundo, o que é que isto são? Esta avaliação independente são uma série de perguntas, que a empresa responde sim ou não, ou faz ou não faz, ou desconhece, e pronto, para onde estiverem a pontuação mais baixa, é onde necessitam de melhorar. Pronto, o Site Database também permite a uniformização do modelo de relatório, um relatório único, para todos os organismos de certificação em qualquer país. Este relatório, há aqui uma questão, mas que pronto, é o que é, que este é este modelo de relatório, neste momento, e como a plataforma foi lançada agora em 2021, ainda só está disponível em inglês. Mas, no entanto, está a ser traduzido para outras línguas, entre as quais a português, e aceita trabalhar nisso. Também permite o download de ferramentas, tem um repositório de documentos e de orientação associados à certificação SA 8000. Que também está disponível no site, mas também estará disponível aqui. Portanto, o que irá estar disponível aos clientes das empresas certificadas, se elas assim o entenderem, é um Certification Overview. Portanto, é um ID da empresa, a empresa certificada, o status de certificação, pode estar certificada, pode estar suspensa, pode estar só ainda registada. Portanto, a data de certificação e também está disponível o respectivo certificado de conformidade. Okay? Mas isto, volto a frisar, é mais visto como uma ferramenta entre aspas, de marketing, e se as empresas assim o entenderem. Aqui um pouco da nossa experiência, minha e da Alexandra, nas auditorias da SA 8000, quais são as principais tipologias de não conformidades que vemos nas empresas portuguesas? Decorrente da legislação portuguesa de higiene e segurança no trabalho, que é extensíssima, não é? Há uma grande porcentagem das não conformidades, mais ou menos 80%, estão alocadas ao requisito de segurança e saúde no trabalho. Okay? EPIs, licenciamentos, análise de risco, o que for. Okay? As restantes dividem-se entre os requisitos. Há algumas não conformidades relacionadas com discriminação, não cumprimento dos horários de trabalho, não cumprimento dos horários de trabalho relativamente ao horário semanal, às horas extras, e também ao sistema de gestão, relacionadas com a revisão pela gestão, relacionadas com auditorias internas, relacionadas com os fornecedores, não é? Também aparece muito na avaliação dos fornecedores. Há empresas que não fazem controle dos seus fornecedores, a equipa de desenvolvimento social, esse tipo de questões. Por exemplo, na conformidade, a equipa de desenvolvimento social não reúne, ou a não ser quando, algum tempo, pode ser, dependendo do contexto e dependendo da análise que o auditor fizer, poderá ser uma não conformidade. Muito raras são as não conformidades relacionadas com práticas disciplinares e com a remuneração. Inexistentes relacionadas com o trabalho infantil.
Agora só como nota final, ia-vos só deixar aqui uma nota que a APSER agora em junho irá ter uma formação no âmbito da SA 8000, para quem quiser saber um pouco mais sobre cada requisito e o que é solicitado, é uma formação de 8 horas. Mas no próprio site da SAI há uma série de informações, até estavam aqui a perguntar também no chat relativamente ao Living Wage, como calcular onde poderá haver dados. No site da SAI tem muita informação sobre o Living Wage, sobre esse cálculo, o que se deve fazer. Eles já têm cálculos para algumas zonas, não para Portugal, mas imagino que seja algo que entretanto irá aparecer, mas o site da SAI tem algumas informações mais direcionadas sobre fornecedores, podem encontrar as mesmas. Quem tiver interesse por esta área e quiser avançar e perceber mais e às vezes até certificar, vejam também o site da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem muita informação. A ACT até tem uma checklist de responsabilidade social, está a trabalhar muito agora os riscos psicossociais e as lesões musculoesqueléticas, tem mesmo muita informação disponível e qualquer pessoa pode fazer download, assim também como ao site da CIT, da Comissão para a Igualdade do Trabalho, que tem muita informação até relativamente a esta parte de discriminação. Dizemos, eles até têm a legislação, o que é referido em termos de discriminação nos recrutamentos, na colocação de anúncios, por exemplo, o que é que um anúncio pode ou não deve ter. Ou seja, Portugal, tínhamos aqui uma questão, que nós já não vamos ter muito tempo para responder às questões, Pedro, que já tive a ver que já temos aqui quase por 1 hora. Nós podemos depois enviar as mesmas por e-mail, fazer um tipo de uma apanhada até enviado para toda a gente, não é? As questões que nos colocaram. Mas vejam que, por exemplo, há muitas questões, ou seja, esta parte aqui de como auditar, como é que temos as evidências, vem muito da parte também, é a experiência, não é? Do auditor que faz e que faz a procura, não é? Que faz a investigação, mas é muito da observação, entrevistas e depois toda a parte documental que é feita. E quem diz às vezes, uma entrevista não traz, não é? Não tem sumo, ou não traz, a verdade é que traz. As pessoas, nós quando falamos de entrevista, estamos aqui a falar em entrevista, mas normalmente é uma conversa, não é? O que se pretende é conversar com os trabalhadores, saber o que é que se passa na empresa, não é? Passando um bocadinho sobre os requisitos, mas perguntar o que é que a empresa, o que é que acham da empresa, o que é que a empresa tem a melhorar. Quanto aqui até tem treino em fazer entrevistas e há determinadas questões que são, estou-me a lembrar, as questões mais melindrosas, por exemplo, um exemplo, por exemplo, assédio, é mais natural que seja uma auditora, uma senhora, a fazer uma entrevista a outra pessoa. Mas os nossos auditores têm esse treino e têm um manual próprio para fazer esse tipo de entrevistas. Não é uma coisa, é uma coisa pensada e estudada e que existem várias técnicas para isso. Relativamente a quem pode fazer este tipo de certificação, no site da SAS tem todas as entidades certificadoras, mas como hoje estão aqui connosco com a APSER e a APSER quer ser a vossa solução, se precisarem de mais de uma proposta ou algo, podem falar connosco, falem comigo ou com o Pedro, ou então com quem já for cliente da APSER e quiser avançar e dar este passo na certificação da SA 8000, fale com o vosso Technical Manager para ter mais informações. Mas há uma lista de entidades certificadoras que podem prestar esse serviço porque têm que ser acreditadas pela SAS. No passado já houve empresas que faziam este tipo de serviço e não eram acreditadas e essas certificações não eram reconhecidas, está bem? Tentem sempre fazer como empresa, em princípio façam com a APSER, mas podem consultar as mesmas em todo o caso na listagem da SAS. Nós, entretanto, iremos então enviar, não é? Responder às questões e enviamos as mesmas e Pedro, não sei se queres ver aqui alguma questão. Onde é que estão? Eu vi que tinha aqui uma questão, por exemplo, relativamente a 4469. Realmente esse é 8000, entre esse 8000 e 4469 as diferenças não são muitas, enquanto a 4479 vai um bocadinho com o ambiente, não é? Esse é 8000 não vai ao ambiente, não é? E tem auditorias semestrais e a 4469 não.
O que há aqui grande diferença é que a 4469, não é? A norma de responsabilidade social portuguesa é portuguesa, não é? Ou seja, o reconhecimento posterior pode não ser tão visível como a SA 8000, enquanto que a SA 8000 para fora é mais visível, a 4469 vai acabar por ser só mais visível cá em Portugal. Também vi há aqui uma questão que não nos podemos esquecer, portanto, há dois motivos grandes que as empresas querem estar certificadas. A melhoria própria da organização, não é? Dar para os colaboradores se sentirem melhor, para um benefício dos seus colaboradores e para a organização interna, mas também é uma grande componente de marketing, não é? E a ESA 8000 é reconhecida por aquelas empresas que nós passámos na apresentação e, portanto, a norma portuguesa, não. O que pode, em termos de negócio, pode motivar uma possível compra, um possível acordo ou não. Pronto, eu penso a nossa parte, nós vamos disponibilizar a apresentação, será enviado para toda a gente e também o webinar ficará disponível também nas nossas redes sociais. Vamos responder às questões que nos colocaram aqui no chat, não é? E aqui ao longo desta hora do webinar. E pronto, ficamos à vossa disposição, qualquer questão que tenham e que precisem, falem com a APSER, falem connosco, porque se não é esse a 8000, porque eu também vi que havia aqui algumas questões relativamente a códigos de conduta, nós podemos analisar e ver qual é o serviço ou é o produto que melhor se adapta à sua empresa. Exatamente, há outras soluções, não é? Há outras soluções aqui no âmbito da responsabilidade social, sendo que a CE 8000 é mais abrangente. É o sistema de gestão, não é? As outras, os códigos de conduta, baseiam-se muito na SE 8000. E acho que, Pedro, resta-nos só, não é? Agradecer a todos a presença e demoramos um bocadinho mais de tempo e pedimos desculpa, estamos hoje um bocado entusiasmados aqui a falar sobre a SA 8000 e até uma próxima e espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado e pronto, até uma próxima. Uma boa tarde para todos. Obrigada.